E é exatamente isso que nós estamos a ver. Ora bem, o que é uma cidade inteligente? Desculpem eu estarmos já a meter com os oradores, porque estou um pouco a fazer pouco tempo. Ora bem, aqueles foram meus alunos nos últimos anos. Sabem que há um mote que eu costumo usar e que é dizer que, na verdade, nós temos três tipos de leis. Temos leis físicas, temos leis jurídicas e temos leis económicas. E nós, às vezes, esquecemos. O que é que são umas e outras? Desculpa, eu estou a repetir-me, mas é só para... Temos aqui um físico, etc. As leis físicas têm a característica fundamental de que se descobrem. As leis físicas não se inventam. Existem, sim, dependendo de mais. As leis jurídicas têm a grande faculdade de que se promulgam e se revogam. E, por vezes, as pessoas do direito, espero que esteja aqui alguém de direito que depois receba, aceito o desafio. Eu tenho passado o tempo a desafiar o professor Jorge Miranda, mas ele acha que são as leis jurídicas. Promulgam-se e revogam-se. Segundo o professor Jorge Miranda, são leis de necessidade, são de necessidade humana. E é importante ter em conta uma coisa e outra. E este terceiro tipo de leis são as leis económicas, que quando eu comecei a dizer que não era uma coisa nem outra, toda a gente ficava escandalizada, diziam que eram, mas eu penso que agora escuso de debater nessa área, porque toda a gente na televisão todos os dias, e todos os belíssimos economistas, lembram que de facto as leis económicas são muito subjetivas, as leis económicas são aquilo que a gente acredita que são, e se comporta de acordo com elas. A grande parte da crise é que as pessoas deixaram de acreditar em algumas, e portanto entram em colapso. Ora bem, portanto, o nosso enquadramento é este. Porquê é que eu chamo a atenção para isso? Porque as leis físicas, sendo irrevogáveis por deliberações da nossa Assembleia da República ou de qualquer outra, quer se goste, quer se não goste, estão lá. E têm duas leis fundamentais, duas leis de conservação. Toda a gente sabe delas, a lei da conservação da massa e a lei da conservação da energia. Agora dei um passinho mais adiante. Se nós olharmos para qualquer produto ou qualquer ato económico, vocês descobrem que tem sempre três componentes. Tem matéria, tem energia e tem informação. O que é que seja. O meu simples ato de falar tem tudo isto, mete as três. Ora bem, nos tempos primitivos, antes da escravatura, só para dar um exemplo, toda a gente vê, lembra-se das galeras romanas, tínhamos remadores. Os remadores eram os escravos que... O que é que era o escravo? O escravo era um conversor de energia do sol através dos alimentos e a energia mecânica dos solos ramos. A partir do momento em que nós tivermos uma fonte de energia muito mais fiável, mais barata e mais potente que o escravo, desapareceu a escravatura. Isto é para tirar as ilusões que gostam-se depois de contar uma história, somos muito generosos, não é nada disso. Passou a ser mais eficaz usar carvão ou combustível. E, portanto, aquela segunda parte do escravo, que é a capacidade inteligente, a capacidade de manipular a informação, passou a ser mais valiosa. E como passou a ser mais valiosa, naturalmente que isso promoveu. Porquê é que eu digo isto? Voltando agora ao ponto às cidades. As cidades é o supra-sumo da junção deste conjunto. E nós esquecemos permanentemente que estas leis da física, a conservação da massa e a conservação da energia são irrevogáveis. Portanto, nós, se considerarmos simplesmente o lado dos alimentos, nós temos que importar praticamente toda a alimentação, mas como a massa se conserva e nem toda ela sai sob a forma de cheiros, há uma delas que se acumula. E essa que se acumula dá origem aos resíduos urbanos e a esse conjunto todo. Ora bem, e tudo isto exige, para a sua sempre que nós mexemos em matéria e a transformamos usando energia para obter um produto, nós temos um resíduo. Temos um resíduo, porque nunca aproveitamos integralmente essa massa, há um resíduo, de uma forma. E o mesmo se faz com a energia. Portanto, a forma de fazer é, na medida do possível, substituir esta componente por, e metendo sempre informação, aumentar a componente de informação. E o que é uma cidade inteligente? Eu acho que a cidade inteligente, o meu desafio já aos oradores, tem as duas componentes. É a maior manifestação de estupidez, porque quem faz o trabalho inteligente é a máquina. Mas para ela fazer o trabalho inteligente, tem que ter primeiramente a nossa inteligência. Portanto, a cidade é inteligente porque nós somos inteligentes
e programamos essa outra área, que é o equipamentos informáticos, e todos na área, para fazer aquilo que nós somos demasiado inteligentes para fazer repetitivamente. Portanto, a cidade inteligente é aquela que faz as tarefas repetitivas, que nós sabemos que têm que ser feitas, portanto, é a nossa inteligência, mas que nós, por uma questão de lisonjear as máquinas, para que elas depois não façam, não tenham crashes, etc., nós depois chamamos elas inteligentes. Ora bem, é neste contexto que nós estamos. Nós passamos, e este é o grande ponto, quando nós pegamos a matéria, a energia e lhe metemos informação, acrescentamos valor. E reparem que a evolução da economia foi toda ela. Primeiramente feito, lembra-se do caso da Revolução Industrial, tinha carvão, tinha minério de ferro, faziam-se produtos. E a parte de informação era pequena. Hoje em dia, o valor acrescentado é fundamental. Aliás, este museu de design é exatamente valor acrescentado, que não nasce da quantidade de matéria nem da quantidade de energia metida, mas da informação que aparece sob a forma de arte. Ora bem, é neste conteúdo, no fundo, que nós, que se enquadra, no meu entender, o problema das cidades inteligentes, que é, digamos, o desafio, e, sobretudo, a capacidade nossa de acrescentar informação que acrescenta valor se a informação for útil. O não ao de saber fazer salsichas não tem valor nenhum num país muçulmano. Portanto, há aqui há aqui algumas facetas para perceberem que a parte cultural também está muito importante. E eu, entretanto, como é que está? Desculpem esta pequena interrupção, porque há ali uma máquina estúpida que não obedece àquilo que me dizem. Não está a reconhecer. Ok. Portanto, é neste contexto, não é? Ora bem, neste contexto nós vamos ter várias intervenções. Eu suponho que, no fundo, este enquadramento aplica-se a todos. E tem a vantagem de que aquilo, quando a gente faz em base fundamentais. Muito bem, portanto, e tem as cidades inteligentes no conceito, espero que os nossos oradores não se ofendam e achem bem, porque tive de dar um enquadramento e dar uma explicação, que é aquilo que nós precisamos. O nosso problema em Portugal não é acrescentar valor baixando o custo de salários, é acrescentar valor se acrescenta de inteligência incorporada útil, sob a forma de produtos ou vendedor. E esse é o desafio que nós temos, que aparece, tudo quanto seja valor acrescentado tem informação, porque não gasta energia, nem matéria, não gasta pouco, e acrescenta valor, que é daquilo que no fundo a gente vive. Porque reparem, por mais que vocês insistam e sejam ricos, ninguém passa, precisa de 2.400 kilocalorias por dia para se manter, mas mesmo que cometa mais, meta 10.000, não é por isso que fica melhor. Posto isto, para desabilitar os oradores, nós vamos ter como oradores nesta sessão o Sr. Paulo Ferrão, é muito conhecido de vocês, já teve bastantes alunos, ele já foi meu aluno, distinto aluno. Não é bem uma máfia de técnica, não é? Tenho aqui à direita também uma engenheira Isabel Dias, e por esta afinidade me saltar por cima do Dr. Álvaro. Ora bem, cada um irá tratar o seu tema, deixem-me referir o Dr. Álvaro Oliveira, tem sido um promotor importante de todas estas iniciativas e, sobretudo, digamos, sintonizado muito bem com o que a comunidade europeia tem descoberto, que neste caso a utilização das tecnologias de informação é fundamental e é um valor acrescentado muito importante. Há outras em que a Comissão Europeia e os juristas da comunidade são menos perspicazes, mas isso é outro tema em que eu não vou entrar na controvérsia neste momento, porque estamos da informação e esta é valiosa, esta e sempre. Portanto, a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu acho que agora já aprenderam, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Paulo Ferrão. Os nossos oradores, eu digo-me lá embaixo, eu fico aqui em cima um pouco para poder gerir. Muito obrigado. Bom dia. Gostaria, naturalmente, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Lisboa é Nova e também, em primeiro lugar, dizer que sempre que o professor Zaganinho estiver numa sala, eu sou sempre o seu aluno. E, portanto, isso já era e há de continuar a ser. E se o quiser esconder, que não quero, tenho enorme honra nisso, esta apresentação parece que estava combinada. Eu não precisava de estar porque me ensinou estas matérias, não é? Portanto, mas de facto está totalmente alinhada com o que acaba de dizer.
Tenho aqui os primeiros slides que explicam que, de facto, as cidades são o motor do mundo. Vê-se aqui um slide em que mostra bem onde é que elas estão e onde é que não estão. E, portanto, e como é que isso correlaciona com o desenvolvimento dos países. É claro que as cidades, se falarmos de uma rede, são os nós de uma rede, que consome cerca de 2/3 da energia do mundo e que alberga mais de metade das pessoas já e que a curto prazo se prevê que venha a albergar mais de 75% até 2050. E consome-se mais de quase tudo, portanto, de eletricidade, de carvão e de gás, do que a média mundial, menos obviamente os combustíveis líquidos que são usados para transferir coisas entre cidades. Mas também é importante dizer, e as cidades são muito importantes hoje em dia, particularmente, por exemplo, os bancos de desenvolvimento dão muita relevância a este tipo de gráfico. Este gráfico mostra uma coisa interessantíssima. Mostra que, se fizermos uma imagem do que se passa hoje no mundo, em vários países do mundo, o que verificamos é que há uma enorme correlação entre o PIB per capita dos países e o nível de urbanização dos países. Ou seja, dá quase a impressão de que um país, para crescer economicamente, tem que se urbanizar. Isto, obviamente, tem a ver com esta matriz do tecido económico. Mas também há outro fator importante. Se isto andar para a frente. Miguel, consegues-me dar aí uma ajuda? Já está. Andou para trás. Pronto. Que mostra que, para cada cidade, ao longo do tempo, isto também se tem verificado. Ou seja, portanto, as cidades, para cada país, o nível de urbanização ao longo dos anos tem correspondido e tem estado correlacionado com o nível de riqueza. Olha, eu acho que vais mesmo ter que me continuar a ajudar. Tem que estar mais atento. E obviamente aqui, como já foi visto também, uma coisa que é muito importante é as cidades têm uma forma, têm um estilo e isso importa. Por exemplo, este gráfico correlaciona a densidade populacional com o consumo de energia per capita numa cidade e vê-se que são coisas que estão muito correlacionadas. Portanto, é assim. E também é importante dizer-se que as cidades são muito diferentes umas das outras e têm evoluído ao longo do tempo. Portanto, as cidades começaram por se estabelecer como meios onde se trocavam os produtos que eram produzidos na agricultura e, portanto, como pequenas feiras, etc. Portanto, eram cidades comerciais. Depois, quando apareceu a Revolução Industrial, naturalmente já se fazia ali o comércio, a indústria localizou-se lá ao pé porque era onde conseguia mais facilmente vender. E depois trouxe hub de transportes, temos hoje cidades que são grandes hubs de transporte. Depois de finanças e, eventualmente, hoje as mais desenvolvidas também de serviços, os Silicon Valley, etc. E, Miguel, se quiser, por favor, isto tem implicações. Por exemplo, se nós olharmos para as matrizes de consumo de diferentes cidades no mundo, em que, por exemplo, aqui vemos os edifícios, a indústria e os transportes, para cidades de diferentes níveis de desenvolvimento, vemos que a matriz de consumo se altera bastante, o que não é de se espantar. Portanto, isto quer dizer que as cidades têm, de facto, um metabolismo próprio. Esse metabolismo corresponde a um fator de desenvolvimento económico e as cidades são diferentes. Portanto, uma coisa de certeza que não se pode dizer é que há uma receita de cidade inteligente universal. Não há. Portanto, qualquer receita de cidade inteligente é local e cada cidade tem que perceber com as suas gentes como é que se sabe tornar mais inteligente. Como dizia o professor Delgado Domingos, há leis da física que são irrevogáveis e umas que são irrevogáveis são estas dos ecossistemas. E, portanto, os ecossistemas são isto, portanto, são alimentados pelo sol, tem os produtores, que são as plantas, depois há os animaizinhos que comem as plantas. E há uma coisa importantíssima, o ecossistema não sobrevive sem uma grande conectividade entre todos, sem diversidade. E é uma economia circular, porque, no fundo, depois o corpo, quando morre, não morre, é decomposto e transforma-se em alimento do próximo. E isso, de facto, transmite-se através do DNA e dos decompositores. Obviamente que um sistema destes, como é muito conectado e tem muitas alternativas, é muito resiliente. Mas também percebeu uma coisa que o professor Delgado Domingos já referiu, é que há um limite ao crescimento. Os animais não querem engordar para sempre, não querem crescer para sempre, não se querem tornar mais ricos de comida para sempre. Ora bem, Miguel, o que é que se passa se fizermos uma analogia entre isto e o que temos hoje na sociedade e nas cidades modernas? Obrigado. O que se passa é que elas não são movidas pelo sol, desde logo, são movidas pelo dinheiro, penso que é uma grande diferença. E depois têm muitos problemas de conectividade. E uma cidade inteligente tem que ter estes atributos que são aqui lidos por imagem do que se passa nos ecossistemas que são de facto uns sobreviventes. Em primeiro lugar, tem que ter a benefício da proximidade. Tem que ter a benefício da densidade espacial, da densidade de diversidade. Portanto, isto quer dizer o quê? Da colocação de diferentes atividades. É mais natural
que se criem novas atividades, novos modelos de negócio, novas oportunidades, quando há, perto, geograficamente, várias pessoas que fazem coisas diferentes e depois que se unem para fazer uma que ainda não estava feita. E isto tem que ser estimulado. Isto, no fundo, tem a ver com o multiculturalismo, tem a ver com a diversidade, tem a ver com a conectividade, com a inclusão. Portanto, são tudo coisas essenciais e princípios muito importantes. É claro que beneficia de economias de escala e de economias de extensão, que, no fundo, quer dizer as cidades hoje também estão ligadas umas com as outras e, para além da sua escala, têm escalas para além disso. É claro que, tendo sido seu aluno, o Professor Delgado Domingos, obviamente tenho vindo a fazer muitas coisas destas, que é puxar mais a engenharia para a cidade. E, portanto, estes balanços de massa à cidade, correlacionar... Temos vindo a fazer um trabalho agora muito financiado pelo Banco de Desenvolvimento da Ásia, e estamos a fazer isto para várias cidades asiáticas e também várias cidades sul-americanas, que é fazer a correlação entre todos os fluxos de materiais que entram numa cidade e as atividades económicas da cidade. Cá está as leis da física com as leis da economia. Porque se eu quiser alterar uma cidade, eu tenho que perceber que impacto é que isso tem nos materiais e como é que a cidade a transforma e vice-versa. Tenho que estar atento. Se eu souber que me vai falhar ou ter abundância de um determinado material, como é que eu posso antecipar isso com as atividades que se fazem na cidade? E isso tem dado origem a um gráfico que me orgulho muito, que é uma das coisas mais recentes que temos feito, é que chamamos o DNA de uma cidade. Deste lado, dividimos os materiais em 28 categorias de materiais e aqui são atividades económicas na cidade. E isto o que diz, isto é o DNA da cidade de Lisboa, é um gráfico recente, e isto o que diz é cada material que é consumido em Lisboa, para que atividade económica é que vai? Ou, lendo ao contrário, cada atividade económica que se passa em Lisboa, que tipo de materiais é que consome? E estamos a fazer este gráfico hoje em dia para várias cidades asiáticas, um bocadinho maiores que Lisboa, portanto, Ho Chi Minh, Xangai, Bangalore, e também vamos fazer do sul, da América do Sul. Mas, de facto, tendo isto em conta, eu acho que se pode dizer uma coisa, casar aqui dois conceitos. Portanto, a cidade é o centro de uma economia verde. E isto é muito importante também, porque, de facto, a economia verde não é mais, do que é definida pela UNEP, do que a melhoria do bem-estar humano e da equidade social, princípios que já tinha tratado anteriormente, reduzindo significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Portanto, usar bem as coisas que temos à nossa disposição. E isto tem sido percebido pela Comissão Europeia e, neste momento, ainda segunda-feira, estive numa reunião com o nosso Diretor-Geral de Energia, onde somos representantes no Steering Committee do CEPLAN. Estive lá com a senhora que é hoje em dia a Diretora da área de Energia e foi definida, de facto, grande prioridade para as Smart Cities, com uma nuance que vos vou depois falar mais à frente. É uma nuance muito interessante que esta Diretora quer incutir e que eu acho que, de facto, vem muito de encontro ao que são os nossos princípios aqui. Ora bem, o professor Delgado já tinha dito, e de facto está de acordo com o que tem a Comissão. Portanto, a Comissão diz que Smart Cities and Communities é um programa focado nas áreas da energia, transportes e tecnologias de informação, e nesse aspecto o dia de hoje é fantástico, reúne os atores principais destas áreas aqui em Portugal, e isso é ótimo que estejam juntos, e com o objetivo de catalisar progressos que permitam oferecer novos produtos que resultem da interseção das três áreas. Não é de cada uma por si, é que quando juntamos todas, o que é que se pode fazer. O Dr. Álvaro Oliveira, com certeza, vai falar muito disto, ele tem sido precursor de muitos projetos nesta área. É claro que isto depois, na prática, tem implicações a vários níveis, e um dos níveis importantíssimos é os edifícios, não é? E, portanto, obviamente, tem implicações na maneira como colocamos renováveis nos edifícios, na envolvente, nos equipamentos e no comportamento das pessoas. E daí surgem uma quantidade enorme de oportunidades. Portanto, a minha apresentação hoje não vai ser muito sobre isto, porque eu acho que sobre isto vai falar mais gente e já se falou mais. Portanto, mas, obviamente, não posso deixar de referir a importância de olhar para a energia como um serviço, por exemplo, em vez de ser como um combustível. Por exemplo, o que a energia quer fazer é dar calor, é dar frio, é proporcionar, obviamente, eletricidade para que os equipamentos andem, mais do que vender gás ou eletricidade. A importância da certificação para puxar estas coisas num mercado competitivo, os smart meterings, a gestão da procura, que tem a ver com os comportamentos, portanto, o feedback. E tudo isto, obviamente, hoje em dia tem que ter uma coisa, tem que ter um significado. Isto tem que criar emprego. No sítio onde estamos hoje e no ponto do tempo onde estamos hoje, o que é importante dizer-se é como é que isto se cria emprego. E eu até vou focar mais a minha apresentação daqui para a frente, nos poucos minutos que me restam, aí. Portanto, já sabemos o que é que provavelmente temos que fazer. Agora, como é que se gera emprego? E uma das coisas importantíssimas para gerar emprego de curto prazo é seguramente a componente da reabilitação urbana. E isso é absolutamente crítico e, portanto,
Provavelmente onde temos que apostar nos próximos anos, a minha sugestão, é de integrar estas coisas todas que falámos, porque a gente tem as cidades construídas, não vamos construir mais aqui em Portugal. Portanto, é reabilitar o que temos e reabilitar com vista à eficiência energética. E, portanto, integrando as técnicas de informação, as boas práticas dentro de casa, a reabilitação propriamente dita da construção civil. E dizia lá, nesta reunião da segunda-feira, a Comissão Europeia, que investir 1 milhão de euros em isolamento de edifícios garante 15 empregos. Portanto, se investirmos 1.000 milhões, já são 15 mil, não sei. Portanto, há aqui números que agora também me interessa apurar e que estamos a trabalhar, de facto, nisso. É claro que a oportunidade não se esgota, nem se pode esgotar nos edifícios e tem que passar para o bairro, para a cidade, ou seja, integrar os edifícios. E isso abre todo um novo mundo de oportunidades. Por exemplo, o Gonçalo Mendes está aqui a fazer o doutoramento dele em como é que se otimiza um sistema de energia de integrando vários edifícios e ligando, por exemplo, a componente do veículo elétrico, o aquecimento, com o arrefecimento, com as necessidades que temos de eletricidade nos prédios e ligar isto, por exemplo, a fontes de energias renováveis, a equipamentos que não são renováveis, mas que são distribuídos e como é que se consegue gerir isto tudo. Isto é o que hoje em dia, na nossa política energética, tem sido definido como o agregador. E, portanto, como já fazíamos há muitos anos, de facto, no técnico, consigo, professor Delgado Domingos, é muito a lógica de não estar a utilizar para a fonte, mas olhar para o fim e integrar o fim, fazendo uma interligação das diferentes tecnologias de conversão de energia de uma forma mais otimizada para que o consumo seja menor. Isto é relativamente básico. Agora, o que é que a Comissão quer fazer? Isto é muito engraçado. Esta nova direção da Componente de Energia da Comissão quer fazer uma coisa que, a meu ver, é interessante. Não quer mais definir, quer um programa de renováveis, quer um programa de solar, quer um programa de mobilidade elétrica. Não é isso. O que quer é um programa com uma visão holística que dê resultados concretos para as pessoas e em que os targets sejam em função disso. Ou seja, tipo de targets. Isto vai ser uma batalha na Comissão, mas os partidos estão dispostos a travá-la. É dizer, por exemplo, queremos ter aquecimento numa cidade com menos de 15 euros por gigajoule em 2020. Não interessa de onde ele vem, se é renovável, se não é renovável. Estão a perceber a grande diferença? Portanto, é definir targets para as pessoas, é dizer, por exemplo, 50% do calor e arrefecimento a partir de fontes de energia renováveis em 10 ou 20 programas de cidade na Europa. É estabelecer redes de energia inteligentes, juntamente com a construção de equipamento inteligente, em pelo menos 20 projetos piloto em 2015. Esta conferência acho que é muito importante, porque uma das coisas que temos que começar a preparar é Lisboa para estar entre uma destas. Obviamente aqui a Lisboa Nova tem um papel crítico, a Portugal Telecom tem um papel crítico, a Galp, que penso que há de estar, tem um papel crítico, a EDP tem um papel crítico, a Proform tem um papel crítico, a Engenharia tem um papel crítico. Portanto, todos estes agentes que estão aqui em torno disto têm a obrigação de ajudar Lisboa a ser uma destas cidades. Isso seria para nós, a meu ver, muitíssimo importante. Bom, os meus últimos slides vão talvez para a coisa mais importante e naquela que eu agora me estou a começar a inteirar mais, portanto não vou reclamar que sou especialista disto, bastante estudado um bocadinho. Dir-me-iam, o Presidente da Câmara, provavelmente se aqui tivesse, isso é tudo muito bonito, mas onde é que eu vou buscar o dinheiro? Não temos dinheiro para fazer nada. Bom, e isto são algumas receitas que apurei e que são possibilidades. Portanto, é claro que os investimentos têm que fazer sentido, que é o que aqui está, e depois há várias coisas, como por exemplo os Green Bonds, que apurei. Portanto, pode ser uma solução, que são títulos de renda fixa emitidos para angariar o capital necessário para um projeto que contribua positivamente para o ambiente. Os bancos de desenvolvimento têm financiado este tipo de projeto e foram projetados e deviam servir as propósitos no fundo de atrair capital de investidores institucionais. Portanto, é uma possibilidade que eventualmente pode ser esperada, pode ser estudada pelos municípios e é uma coisa que pode ser interessante. Outra coisa que achei muito interessante e que já se pratica em alguns lugares é isto que se chama o PACE, portanto é o Property Assessed Clean Energy. Muitas vezes a grande dificuldade de não se fazer a reabilitação é que o proprietário não vê valor nisso. Até, por exemplo, se alguém tiver uma casa que já sabe que vai vender daqui a 2 ou 3 anos, não vai investir numa coisa que só vai rentabilizar daqui a 10, por exemplo, ou 7 ou 8. Então o PACE o que faz é uma coisa combinada com as câmaras e no fundo cria-se um fundo e o retorno do investimento não fica associado à pessoa, mas fica associado à casa, através das taxas municipais. Portanto, mesmo que a pessoa venda a casa, aquilo vai aumentar a taxa municipal e é a Câmara depois que gera esse fundo e
vai fazê-lo durante os próximos anos, sendo que, obviamente, essa casa, por exemplo, se fizer isto em energia, ela vai consumir menos energia, vai ser um benefício para o próximo proprietário e vai continuar a pagar alguma parte desse benefício. Portanto, há mecanismos relativamente inteligentes que, eventualmente, podem dar alguma volta a isto. Outra volta são, de facto, os fundos de empréstimo rotativo, não é? Portanto, é um bolo de dinheiro, e o fundo empresta dinheiro que não é fundo partido, é reembolsável, não é? E, portanto, vai emprestando, vai regressando e aquilo vai podendo rodar e poder alimentar a reabilitação. As ESCOs, obviamente, são algo que conhecemos e que precisa de ajuda para andar para a frente. Aqui é mais uma questão, eventualmente, administrativa ou burocrática que impede que isto progrida mais. E depois há outros que em Portugal temos disponíveis, como seja, por exemplo, aproveitar o fundo de carbono e também mecanismos de desenvolvimento líquido. Portanto, de facto, há falta de dinheiro, mas provavelmente há maneiras de tentar resolver estas questões. Portanto, eu terminava com isto, para não exceder o meu tempo, dizendo que fico felicíssimo sempre que há uma sessão destas, liderada pela Lisboa Nova, porque isto, obviamente, não se faz nada sem ter visão holística e liderança, portanto, isto tem que ser assumido muito nesta casa. É claro que a investigação e desenvolvimento são críticas para suportar isso, e, portanto, a Universidade, com certeza, que está sempre ao lado destas iniciativas. Tem que ter o contexto regulamentar adequado, tem que estar embebido numa estratégia empresarial, portanto, é ótimo que sejam aqui as empresas que podem ser os atores principais destes aspectos. Mas depois uma coisa que é absolutamente crítica é desenvolver novos mecanismos de financiamento que permitam pôr isto na prática. Portanto, tendo dito isto, espero ter passado convenientemente a ideia de que podemos ter mais e melhores oportunidades de racionalização dos consumos, de criação de emprego, de mais economia, e para mim, isto e as pessoas que promovam isto são de facto a base de uma cidade inteligente e que gostava muito que Lisboa pudesse liderar. Muito obrigado. Obrigado. Nós precisamos transformar a Chico Espertice, que é um bocado abundante, em inteligência operativa, que é exatamente isso. Ora bem, Dr. Álvaro Oliveira, vamos apresentar uma pessoa muito experiente nesta área, criador da Alfa Micro e outras empresas, e portanto tem sido claramente uma pessoa desta área. Dr. Álvaro Oliveira, muito obrigado. Nós temos que acelerar um pouco o traço. Faça favor. Muito obrigado. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, agradeço à organização amável convite e a introdução que me fez. De facto, eu também sou do técnico, mas como professor, sou professor convidado da Universidade de Helsínquia e da PUC do Rio. Portanto, também tenho, para além da atividade empresarial, tenho essa costela académica. Não é? E concordo inteiramente consigo e aceito o desafio. Penso que a nossa competitividade em Portugal reside no valor acrescentado e não, de facto, nos salários baixos. E eu vou dar aqui, ou procurar dar, na minha apresentação, uma vertente que para mim tem sido extremamente importante na Smart City. Aliás, hoje nós já não estamos a usar muito o nome de Smart City. Estamos a usar o nome Human Smart City, porque, de facto, a componente, o foco é nas pessoas. A tecnologia, tomamos-la como infraestrutura, que permite que se lancem os serviços, mas eles são criados pelas pessoas, para as necessidades das pessoas, etc. Portanto, a minha apresentação foi-me sugerido que começasse um pouco por dar a ideia do que são os Living Labs e o ecossistema de inovação dos Living Labs, ilustrar com alguns projetos, nomeadamente projetos que tive muito prazer de fazer com a cidade de Lisboa, e terminar com os Human Smart Cities, onde é que estamos e para onde vamos, e também Lisboa, como vamos ver, está envolvida. Grandes desafios dos nossos tempos, já falámos deles aqui, é o que, de facto, permeia toda a nossa vida, todo o nosso planeta, os problemas que temos, nomeadamente a nível das cidades, e eu, aí, a solução que procuramos, e eu tive a sorte de estar desde o início envolvido nesta nova aproximação, portanto estamos uns anos, que é usar tecnologia
não chega para resolver os grandes desafios do nosso tempo. A tecnologia é, de facto, muito importante, mas o mais importante é envolver as pessoas, porque senão não temos transformações. É necessário atingir transformações comportamentais, porque os problemas também residem em nós e não apenas no que está à nossa volta. E é isso o objetivo número 1 dos Living Labs, que, numa imagem muito simples, reúne a colaboração entre todos os agentes da inovação, portanto, quem faz conhecimento, quem o usa, as empresas, quem o regula, a administração pública no seu aspecto facilitador e, certamente, os utilizadores, os consumidores, os cidadãos, de uma maneira geral. Envolvê-los e, portanto, a metodologia do Living Lab é ter essa habilidade de os envolver desde o início, quando se começa a falar da nova ideia. Alguns dos valores: colaboração, transparência, participação, co-design, inovação social. Algumas das vantagens dos Living Labs eu recomendo para quem esteja interessado procurar Open Living Labs, portanto é um portal que tem muita informação sobre Living Labs, casos, etc. No seu papel de acelerar o processo de inovação, aumentar a eficácia do processo de inovação, etc. Um overview do que existe hoje. Estão nos 5 continentes, 320 Living Labs, à volta de 25 mil organizações hoje. Portanto, ganharam uma expressão, inclusivamente política, e não só, tecnológica, metodológica, etc. Portanto, hoje, e também temos alguns em Portugal, mas e fora da Europa, portanto, quando assumi há 3 anos, aliás, a presidência da rede europeia de Living Labs, abriria para fora da Europa e na América Latina, nomeadamente África, Ásia, existem hoje em dia Living Labs. Há algumas dessas iniciativas de globalização, daí eu extraía em particular redes que já estão a começar a formar-se, ou aquelas já estão formadas, no Brasil, na América Latina, em África, na China, e parcerias muito importantes, nomeadamente com o World Bank. Nós começámos a trabalhar com o World Bank já há 2 anos, e, portanto, na perspectiva de, em particular em cidades emergentes, se adaptar o conceito da Human Smart City. Isto são algumas das imagens de a FAO, cito isto, a OCDE, a China, a Taiwan e por aí adiante. Aqui uma imagem onde estão situados os primeiros centros de Living Labs em África, aqui na Tanzânia, os que estão situados na China, em particular na área tecnológica. Isso tem-nos permitido, em termos de rede, era a mensagem que eu gostaria de passar aqui, facilitar, portanto, como o Living Lab é uma rede aberta, portanto, o objetivo principal não é apenas a circulação de conhecimento, é também a da oportunidade de negócio. Tínhamos uma PME em Portugal e existem exemplos claros, por exemplo, uma empresa que vai estar aqui hoje à tarde, a ISA, que tem um determinado produto, quer ir para um determinado mercado. Como PME, existem as dificuldades que nós sabemos inerentes ao processo. Numa organização que tem por base a transparência, a abertura e a colaboração, é muito mais fácil de estabelecer esse processo. Este foi um workshop, por exemplo, em Pequim, levando PMEs de Portugal na área de energia. A rede na América Latina, é evidente que estas coisas não se fazem sem uma presença também, não é tudo virtual, portanto, temos aqui em 4 anos 25, portanto, workshops, conferências, etc. no Brasil, mas existem Living Labs desde o Rio, São Paulo, etc., até à Amazónia. Portanto, um dos principais é o Rio de Janeiro Living Lab, portanto, focado em um conjunto de projetos na cidade que têm em vista a meta de Jogos Olímpicos
em 2016 e da Copa Mundial, portanto, em 2014, e o da Amazónia, portanto, onde continuam os olhos todos postos, portanto, no sentido de este, digamos que é uma umbrella de várias iniciativas, principalmente no domínio da sustentabilidade, seja cultural, seja biodiversidade, também ecoturismo, energia sustentável, etc. E é possível ter inovação, e inovação, portanto, suportada, apoiada pelas tecnologias de informação, mesmo no meio da Amazónia. Já falámos aqui dos grandes desafios das cidades de hoje, estes são alguns deles. A transparência e a confiança no sistema político, sem dúvida, e na administração pública. Eu costumo sempre falar de um bom exemplo, que é o da Finlândia, onde todas estas coisas são mais fáceis, porque as pessoas, aquilo que pensam culturalmente, é tudo o que vem da administração pública, está bem, é com certeza para o nosso bem. Ter essa percepção à partida facilita grandemente as coisas. Participação massiva. Não há dúvida que hoje, devido às tecnologias de comunicação, o processamento da informação da maneira que ele é e a acessibilidade que isso nos deu, existem transformações profundas na nossa sociedade que nós não sabemos ainda inteiramente para onde é que vamos. A mensagem que eu gostaria de passar aqui é que nós temos a possibilidade de influenciar essas mudanças. E é nisso que devemos estar preocupados. Não é tentar perceber, saber já hoje para onde é que vai. Nós temos a possibilidade de se nos envolvermos. E, portanto, voltamos à questão, as pessoas nas cidades inteligentes, as pessoas é que contam, o resto são uma infraestrutura que nós tomamos for granted. Pronto, este conceito de Smart City apareceu nos anos mais recentes para encontrarmos soluções para aqueles desafios das cidades e certamente eu recomendo, para quem estiver interessado, o white paper que é o roadmap das Smart Cities, feito por um projeto de Fireball, do qual também inclui a cidade de Lisboa. Portanto, isto, no fundo, sistematiza aqui, desde as tecnologias aos serviços e as interrelações que existem. Eu gostaria de chamar a atenção para esta evolução que tem acontecido ao longo do tempo. Nós começámos por redes proprietárias, depois redes integradas, portanto, com serviços públicos, mas onde só existia uma direcionalidade. E estamos a caminho, em várias cidades, de criar cada vez redes mais abertas. E, na minha opinião, essa, de facto, é a solução. Alguns serviços da dita Smart City, a transformação profunda que já está a acontecer, por exemplo, nas cidades finlandesas, nomeadamente em Helsínquia, o Estado não vai ter mais dinheiro para pagar, por exemplo, e isto é a Finlândia a dizer, Serviço Nacional de Saúde no formato que nós o temos hoje. Então, como é que isso se vai fazer? O Estado, a administração pública, tem que criar plataformas, tem que facilitar efetivamente o sistema, e as pessoas têm que estar muito mais envolvidas, mas motivadas para o fazer, não é obrigadas, motivadas para o fazer, e essa é que é a habilidade do Living Lab e de outras metodologias que nós adotamos. Algumas das áreas que têm tido maior número de experiências, este é o caso da mobilidade, integração, eu posso no meu iPhone, no meu smartphone, escolher, quer ir daqui para acolá, etc., usando o menor tempo possível, ou o mais barato possível, etc. São tudo eu trago aqui um aspecto que é fundamental, portanto, como vão ver na Human Smart City, usa-se a tecnologia, mas sempre com o foco de apoiar as pessoas e de estimular a interação entre elas, a colaboração entre elas. O urban farming, que é uma das tendências que está a acontecer em muitas cidades, e em Lisboa também, de facto é um espaço privilegiado também
para partilha, para encontro, para partilha de opiniões e muitas outras coisas que acontecem. Isto é um projeto, simboliza um projeto bastante grande onde nós estamos a preparar, que é a indústria de regresso à Europa, e portanto temos aqui a automação, temos a robotização e temos todos os apps possíveis que vão desde a matéria-prima ao mercado, e é a integração, portanto a Future Internet, portanto, com muito mais uso da Internet of Things, portanto de sensores, etc., vai nos permitir desenvolver estes cenários e trazer uma indústria mais limpa, não criando muito mais empregos, mas isso não é hoje o objetivo da minha palestra. E obviamente a fabricação 3D, etc., vai ser uma das componentes dessa ação. Inovação social é uma das características fundamentais, a inovação social, a economia social, etc., os novos modelos de negócio, os novos modelos de criação são todos apoiados e cada vez mais está premiando toda a atividade económica. Este é um exemplo de Paris, onde as pessoas se juntaram para reformular, requalificar um armazém que se transformou efetivamente num espaço para as crianças, assim como a utilização do espaço público, que é fundamental para as pessoas se encontrarem. Não basta a rede social. A rede social é muito importante para levar as pessoas a encontrarem-se na realidade, como é o caso do último projeto que está aqui, deste My Neighborhood. Alguns dos projetos onde nós estamos envolvidos e onde a cidade de Lisboa esteve envolvida em 4 deles. Este é na área de energia, o Save Energy, que teve como objetivo atingir 20% de poupança energética, não através apenas da utilização de equipamentos, smart meters, sensores, atuadores, etc., mas através de mudança comportamental. E, portanto, foi um dos flagships que terminou há cerca de um ano. Lisboa teve uma excelente participação, eram edifícios públicos, que à partida não são dos mais fáceis, onde não é tão fácil de fazê-lo, usando a metodologia Living Lab e usando vários aspectos, até Serious Games, testado em vários ambientes, portanto eles são mais eficazes nos ambientes que outros, mas o que interessa é a metodologia Living Lab que nós utilizamos, envolvendo desde o primeiro dia toda a gente. Eu tenho aqui o exemplo de Helsinki, nas escolas de Helsinki, que eram 2, em que desde as crianças de 7 a 10 anos e por aí adiante, mais os professores, mais todo o outro staff, as crianças trouxeram os pais, etc. Isto transformou-se depois num caso nacional de televisão, etc. E o mayor, o presidente da Câmara de Helsinki, tomou a decisão de envolver, portanto, de adotar a mesma metodologia, o mesmo processo nas 200 escolas de Helsinki. Saiu uma metodologia que hoje é a metodologia europeia para estabelecer o reference line da eficiência energética e, portanto, permitir estabelecer políticas e planos de ação para a eficiência energética. Alguns dos resultados, nós ultrapassámos os 20% que nos tínhamos proposto, largamente, e obviamente fizemos manual, tudo isto está online, e fizemos chegar ao Parlamento Europeu o input daquilo que desenvolvemos. Um exemplo de projeto de periféria, portanto, que tem a utilização de tecnologias de informação, portanto, nomeadamente redes sociais, etc., para fazer em conjunto com as pessoas, e eu já vou mostrar qual foi a metodologia, desenvolverem por elas próprias serviços, ou estabelecer quais os serviços que elas querem. Portanto, temos as cidades principais, são estas, Malmö, Bremen, Atenas, Génova, Palmela, e as outras parceiros associados, temos ao todo 18 parceiros.
começámos por perguntar às pessoas, logo no início, tentar perceber quais eram os desejos das pessoas, as necessidades e os interesses delas. Este é algumas das conclusões que chegámos como base de partida, e esta foi a metodologia. Portanto, saber o que é que as pessoas, nós chamamos esta metodologia WIN, porque em inglês é Wishes, Interests and Needs, portanto, a metodologia WIN. Portanto, estabelecerem o que é que é, fazerem o ranking, lançarem depois challenges, as challenges depois atraem ideias, que também são feito o ranking delas, e daí saem projetos com soluções. Portanto, alguns dos exemplos nas várias cidades que aconteceram durante o projeto, certamente das lições aprendidas é necessário bottom-up, mas é também necessário top-down. Portanto, sempre as duas componentes são importantes. Isto é a nossa visão de sair das Smart Cities para a Human Smart City. Na Smart City existe a infraestrutura, essa infraestrutura permite desenvolver um ambiente favorável à inovação. Temos alguns dos projetos, foi fundamental para como é que se disponibilizam dados, porque de facto a base de muitos destes serviços são o Open Data e a sua disponibilização de forma aberta. Portanto, essa é uma maneira de envolver empresas, envolver pessoas, etc., mas saber quais são os modelos de negócio, de que lado é que ficou o lucro, fase de sharing, etc. É um dos problemas que nós analisamos e estamos a analisar, ou então disponibilizar nessa infraestrutura dados que vão diretamente para plataformas já específicas e que tratam esses dados e também produzem serviços. A Human Smart City, isto são as metodologias que nós usamos, o Community Engagement, obviamente vinda do Living Labs, o aspecto de colaboração, o Design Thinking, para ajudar as pessoas a visualizar os produtos, serviços, etc., porque se eu perguntar a alguém o que é que pensa, o que é que quer em determinados domínios, ela não visualiza imediatamente o que é que nós temos que ajudá-las a entender do que é que estamos a falar, e a gamification, que são técnicas relativamente recentes, que vêm dos jogos, não tem nada a ver com os jogos, no sentido de motivar as pessoas e assegurar a sustentabilidade do que nós chamamos Urban Smart City. Este slide traduz efetivamente o maior envolvimento, cada vez maior, dos cidadãos ao definir o que querem, porque querem, e validarem os vários aspectos do desenvolvimento de um produto ou serviço. Como último projeto tenho aqui o My Neighborhood, recentemente começado, que basicamente tem por missão, objetivo, aquilo que já foi dito aqui 2 ou 3 vezes nesta manhã, é reforçar, através de tecnologias de informação, as relações de proximidade e, portanto, recriar a vizinhança tal como a vizinhança existia. Portanto, levar as pessoas que hoje quase não dizem bom dia, boa tarde, a encontrarem-se e a colaborarem em conjunto. Portanto, no caso do vertente de Lisboa, é aplicado à moradia. Chamo também a atenção que nós criámos uma rede que é a Connect Smart Cities, tem 70 cidades, e o sharing das experiências que aconteceram nessas cidades, evidentemente com as necessárias adaptações, há uma riqueza muito grande de informação que pode ser usada. Este mapa mostra quais são as cidades que lá fazem parte, e o que está a verde é onde a Alfamica, portanto, e eu próprio estamos envolvidos. Portanto, estamos em 27 cidades na Europa, já tivemos projetos, ou estão a correr projetos, e em 16 países diferentes. Lisboa, sem sombra de dúvida, como última palavra, esteve envolvida já em 3 projetos, está envolvida no My Neighborhood, que acabamos de começar, que vai ser um desafio muito grande, e eu espero que estaremos envolvidos em muito mais no futuro.
Conclusão, Human Smart Cities são de facto ecossistemas dinâmicos. Eu olho para a cidade, para o Human Smart City, não apenas na perspectiva de estar aqui uma infraestrutura, estão aqui serviços, as pessoas estão envolvidas. Não, é aproveitar essa dinâmica para criar os tais empregos, desenvolver de facto uma cultura diferente daquela que tem hoje. Nós de facto estamos num mundo em transformação e a cidade também, incluindo a governança da cidade. O presidente da Câmara de uma cidade vai ter que se preocupar para além de fornecer bons serviços ao cidadão. Portanto, tem essas outras componentes que fazem parte deste momento em transformação, certamente em rede, agindo como drivers e enablers da inovação aberta, utilizando cada vez mais tecnologias, algumas que ainda estão no pipeline, portanto, da internet do futuro, o que transformará a cidade atual na Human Smart City. E eu acredito que esta Human Smart City nos permitirá ter uma sociedade mais feliz e maior bem-estar para toda a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Nós agora vamos dar a palavra à engenheira.